eu sou engenheira de software na Dell. Eu comecei a me envolver com tecnologia bem jovem ainda, então eu fiz o ensino médio técnico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu sempre percebi essa necessidade em me preocupar com diversidade e com inclusão, porque eu também faço parte de um grupo minoritário, eu sou uma mulher dentro da tecnologia. E eu passei a entender que a gente precisa conhecer e saber mais sobre todos os outros grupos de diversidade para que a gente possa se ajudar. E foi assim que eu acabei conhecendo a acessibilidade. Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e sou especialista em arquitetura de software distribuído. E assim como a Amanda, eu trabalho como engenheira de software na Dell e estou muito feliz hoje por trazer um tema que é tão importante e por poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido nesse tempo sobre desenvolvimento web acessível. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre acessibilidade e inclusão. Só para explicar a motivação para tornar os conteúdos web mais acessíveis. Aline, se você quiser passar para o próximo slide, que eu acho que é onde a gente tem algumas imagens. Aí, legal. Bom, existem várias pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com experiências e conhecimentos diferentes, e a inclusão é sobre fazer com que todas essas pessoas que são diferentes entre si convivam nos ambientes, podendo respeitar a sua singularidade. Então, existem vários níveis de inclusão e a gente só pode entender o mundo como 100% inclusivo quando todas as pessoas, em cada uma das suas diversidades, puderem viver a vida, trabalhar, ter seu lazer e usufruir das tecnologias também de uma forma 100% confortável. Então, quando a gente olha para o nosso universo de tecnologia hoje, a gente encontra informação de que 90% dos sites ou aplicativos web não são acessíveis. A gente já tem várias tecnologias assistivas que podem facilitar alguns processos, mas quando o conteúdo web não é acessível, essas tecnologias assistivas não vão conseguir performar como elas deveriam. Então, a gente já tem leitores de tela que podem traduzir os textos que são exibidos na tela para voz ou para braille. A gente já tem softwares que façam a transcrição do conteúdo falado para texto. E se o conteúdo web não estiver acessível, essas tecnologias não vão conseguir executar as coisas de forma correta. Esses exemplos que eu trouxe são só alguns, então a gente tem várias tecnologias assistivas. E todas elas dependem de que os nossos sites e nosso conteúdo seja produzido de forma acessível. Então, para entender um pouquinho melhor a necessidade, entender como desenvolver soluções melhores, a gente pode seguir alguns passos. E o primeiro deles é reconhecer que as barreiras da inclusão existem. Porque a gente, como ser humano, tem uma tendência a pensar e interpretar que a necessidade dos outros é parecida com a nossa. Então, a gente precisa fazer um esforço muito intencional para ser capaz de entender as perspectivas de outras pessoas. O segundo ponto é o de fazer o design com e não para. Quando eu falo em design, não é só o design no sentido literal da palavra, mas é também o desenvolvimento e a produção dos conteúdos. Então, a gente precisa incluir intencionalmente as pessoas que enfrentam as barreiras físicas ou cognitivas para que a gente possa construir as soluções que atendam às suas necessidades de verdade. E por fim, tem o design para um, escalável para muitos. O que isso significa? Primeiro que a gente nunca deve subestimar o valor do desenvolvimento inclusivo. E quando a gente pensa na necessidade de uma pessoa específica, com certeza, enquanto a gente estiver criando e desenvolvendo, pensando nessa pessoa, a gente também vai estar facilitando a vida de outras pessoas. Então, só para trazer um exemplo um pouquinho mais prático, tem uma coisa que a gente usa no dia a dia do trabalho, que é o e-mail, e ele foi co-criado pelo Vint Cerf, que também é conhecido como o pai da internet, e ele foi um dos responsáveis também pela criação do protocolo TCP/IP, e a criação do e-mail, o objetivo que ele tinha ao fazer a criação do e-mail, era o de se comunicar com a sua esposa que tinha deficiência auditiva. Então, como eles não conseguiam conversar usando o telefone, ele desenvolveu o que foi o primeiro protótipo do e-mail para poder trocar mensagens de texto com ela. Então, esse é um exemplo de uma criação com e não para, e também é um exemplo de um design que foi feito para um e é escalável para muitos.
Então, quando a gente desenvolve com e não para, a gente pode encontrar muitas oportunidades para melhorar e facilitar a vida de todas as pessoas. Tem uma citação que eu acho muito interessante que diz que o acesso de uma pessoa é a conveniência de muitas pessoas. Então, um outro exemplo para isso são as legendas. A gente pode usar a legenda enquanto está assistindo filme, série, qualquer coisa hoje em dia, e a princípio as legendas foram desenvolvidas para atender a necessidade de um grupo de pessoas. E hoje em dia qualquer um pode ir lá e assistir um filme em outro idioma com a tradução simultânea de uma forma muito conveniente. Então, eu acho que é super importante pensar no desenvolvimento, focando nas necessidades de pessoas específicas, mas lembrando que isso vai beneficiar todo mundo que está vivendo nessa sociedade. Tem até um livro que é chamado Mother of Invention, que é da Catherine Massel, desculpa. Eu não sei se algum de vocês já leu, mas tem um trecho até que fala que quando você vive em um mundo que não foi feito para você, provavelmente é muito mais fácil de perceber como as coisas poderiam ser melhoradas, não só para você, mas para todo mundo que está à sua volta. Então, com essa citação, eu acho que dá para sintetizar um dos benefícios em desenvolver tendo a inclusão de pessoas diversas. É muito comum que a gente veja essa abreviação, principalmente em guias e outros conteúdos que trata de acessibilidade, esse A11Y, ele é usado para representar acessibilidade, vem da palavra do inglês accessibility, e tem essa abreviação devido ao A, né, na sua inicial, depois temos 11 letras e depois o Y no final. A gente achou legal colocar isso, porque quando a gente começou a mexer com acessibilidade, começou a entender melhor esse universo todo, a gente viu muito essa abreviação e a gente não tinha Uhum. certeza no que ela significava e se era algum tipo de ferramenta ou alguma coisa assim. Então, depois a gente descobriu que era uma abreviação e passou a ser uma coisa do nosso dia a dia também. Sim, e é comum também uma coisa interessante que, no termo inglês eles chamam muito de Ali também. Então, de vez em quando no começo a gente escutava e ficava um pouquinho: "Nossa, o que que é esse Oli?", depois a gente descobriu que era, só uma maneira diferente de dizer. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do WCAG, que é o Web Content Accessibility Guideline. Então, esse é o guia básico que a gente vai usar. Até o título da palestra é o Guia Prático de Acessibilidade Web para Iniciantes. Então, eu posso dizer que essa é a primeira anotação que você tem que ter no seu caderninho de acessibilidade web. É a coisa mais importante que a gente pode ter pensando em acessibilidade web, é esse guia. É um guia que foi publicado em 1999 e ele vem sendo atualizado ao longo dos anos, e o objetivo principal é de orientar os desenvolvedores web na hora de criar as páginas, os conteúdos, para que tudo seja acessível. Esse é o principal guideline, e é ele que orienta e rege até as leis que existem sobre acessibilidade em vários países. É um guideline bem extenso e bem detalhado, que é uma coisa ótima, só que a gente não vai ter tempo hábil para falar, acho que nem de 1% dele. Mas dá para trazer alguns insights para começar a entender o que esse guia fala e para que serve tudo isso. Então, para começar, é importante saber que o WCAG parte de 4 princípios. Esses princípios orientam tudo o que é colocado nesse guideline. Então, para um site ser ou site ou aplicação ser acessível, precisa ter esses 4 princípios. E o primeiro deles é ser perceptível, o que significa que todos os usuários devem ter uma experiência semelhante quando estiverem acessando um conteúdo. O que quer dizer que, por exemplo, se você tiver uma imagem, você deve ter um texto alternativo que vai identificar e explicar o conteúdo dessa imagem. O segundo princípio é que ele deve ser operável, ou seja, todos os controles e os elementos interativos têm que ser utilizáveis. Então, assim, de um modo bem simplificado e bem superficial, é que, por exemplo, se você tem um botão na tela, esse botão precisa ser clicável tanto com a ação do mouse quanto com a ação de teclado. Qualquer elemento que você tenha na tela que exige interação, ele vai precisar funcionar tanto com o mouse quanto com o teclado. O terceiro princípio é que ele precisa ser compreensível. Então, todo o conteúdo precisa ser claro, você tem que evitar confusões, evitar ambiguidades, e o usuário tem que ser capaz de entender as informações que estão ali dispostas de uma forma bem clara.
O quarto item e o último é que ele precisa ser robusto, o que significa que o conteúdo pode ser acessado por uma variedade bem grande de tecnologias. E na hora que a gente estiver desenvolvendo, a gente também precisa levar em consideração a compatibilidade com as tecnologias assistivas. Então, assim, criar sites e aplicativos assistivos e acessíveis pode ser uma coisa bem desafiadora, se você não tiver nenhuma orientação. Mas a gente tem a orientação, a gente tem o WCAG que está aí para ajudar a gente a fazer e produzir conteúdos que sejam acessíveis. Então, é muito recomendado que você, de fato, entenda esses guias e utilize eles. Pois é, e visando isso, o WCAG definiu 3 níveis de conformidade para atender às necessidades de diferentes grupos e situações e categorizar esses critérios de sucesso que estão relacionados às diretrizes dele. Bom, é recomendado que a gente alcance, ou pelo menos busque alcançar, no mínimo, o nível AAA. E, assim, resumindo, o nível A é equivalente aos princípios de acessibilidade que a Amanda acabou de comentar, né, o perceptível, operável, compreensível e robusto. O AA atende a esses níveis, né, do anterior e mais alguns itens, como, por exemplo, ter um texto alternativo, adaptável, discernível, etc. E temos também o nível AAA, que também inclui os níveis anteriores e mais alguns critérios de sucesso para satisfazer as diretrizes. Por exemplo, no critério do texto alternativo, ele diz que todo o conteúdo não textual deve ter uma alternativa textual que seja equivalente e com o mesmo propósito. Por exemplo, se esse critério ele é categorizado como nível A de conformidade do WCAG, isso quer dizer que se a gente está trabalhando em um projeto que deve atender aos critérios desse nível A, ou de qualquer outro, na verdade, esse é um dos critérios que, com certeza, deve ser considerado pelo time. E como saber se o meu produto é acessível? Existem inúmeras ferramentas que indicam os gaps de acessibilidade em páginas web, e é fortemente recomendável que você utilize alguma delas, principalmente se você for um desenvolvedor, um designer, ou trabalhe com, né, com a acessibilidade, com o web, né, no geral. Vou citar, né, algumas daqui a pouquinho, mas assim, uma maneira de saber é seguir à risca, né, os padrões do WCAG, com certeza você vai ter uma excelente cobertura. E também, como seres humanos, nós sabemos que nenhuma ferramenta substitui os testes com usuários reais, que têm necessidades reais, e isso vai fazer bastante diferença para saber, né, isso vai realmente dizer se o seu site chegou a um bom nível de acessibilidade. E, uma outra maneira interessante é coletando os feedbacks e sugestões, né, a gente pode, entender o que acontece com a experiência do usuário e a partir disso, implementar melhorias mais significativas e assertivas, e aproveitem, né, dos usuários para coletar esses feedbacks e sugestões, perguntando sobre os sites e aplicativos que eles usam, como usam, se possuem boa experiência e etcétera. E dentre essas ferramentas de acessibilidade, os screen readers, né, também conhecidos como leitores de tela, são os que a gente mais utiliza durante o desenvolvimento. Ele converte um texto em fala, permitindo que o usuário ouça o conteúdo de uma página ou aplicação. Ele, na verdade, nem precisa de um monitor de vídeo, e essas interpretações são sintetizadas para o usuário por meio de um sistema de voz ou até mesmo um dispositivo braille. Dentre os que a gente mais vê, acho que os que são mais usados são esse NVDA, que ele pode ser instalado no Windows, e conforme a gente vai navegando, ele vai dizendo onde a gente está, quais são as possibilidades e tal. O JAWS também é semelhante. O Voice Over, que já vem é uma ferramenta nativa dos dispositivos da Apple, e também o Chromevox, que ele é uma extensão do Google Chrome, e é bastante
interessante para a gente, tanto para um usuário em si, mas também para a gente, para que a gente possa identificar o que não está sendo eh, sintetizado da maneira correta. Bom, a gente não vai ter tempo para entrar em muitos detalhes, levando o desenvolvimento, focado nos screen readers, mas pela experiência que a gente tem como pessoas que estão aprendendo a usar e a desenvolver para os screen readers, eu acho que o conselho que dá para a gente deixar é que você instale algum screen reader, desenvolva suas páginas seguindo os guias do WCAG, nem que seja os guias que sigam só os primeiros critérios, para você começar a entender como é que esses critérios funcionam. E faço esses testes usando os screen readers. Isso foi uma coisa que ajudou muito a gente a entender aonde o nosso produto estava pecando, quais eram os critérios que a gente tinha que eram mais críticos e tudo mais. Esse é um passo essencial para que a gente tenha compreensão do que precisa ser feito, e é importante saber que os leitores de tela respeitam todas as regras do HTML, e eles respeitam as hierarquias dos elementos em tela. Então, se você estiver fazendo isso da forma correta, tem uma chance muito maior de que os leitores de tela consigam interpretar do jeito certo a sua página web. Eu queria muito que desse tempo da gente compartilhar todas as descobertas que a gente fez sobre as tags, sobre HTML, sobre essas estruturas, mas eu acho que vai ter que ficar para uma próxima, porque é um conteúdo bastante extenso. Mas é muito importante saber que existem várias ferramentas e que a gente, como desenvolvedor web, tem essa responsabilidade de procurar e descobrir essas ferramentas também. Bom, a gente montou um bem sucinto checklist, sobre porque, assim, nem sempre existe um time de design com foco e treinamento em acessibilidade para criar as telas e páginas, e acaba que muitas vezes o próprio desenvolvedor acaba fazendo esse trabalho. Então muitas páginas acabam sendo criadas com base em referências de estilo, beleza, ou tecnologias que estão em alta, bibliotecas e tal, e muitas vezes essas escolhas acabam sendo equivocadas, porque quando a gente pensa em desenvolver páginas acessíveis, não é só o leitor de tela, por exemplo, que deve ser levado em conta, mas toda a contextualização da página. É, é muito importante a gente permitir que a navegação seja possível não só pelo teclado, mas não só pelo mouse, mas também utilizando o teclado. É interessante que haja também uma sequência lógica entre os elementos da tela e que haja um padrão dentre as telas que foram desenvolvidas. Eh, Elementos interativos, né, que incluem, indicadores de foco e, que esses elementos, né, indicadores de foco, sejam visualmente distintos, por exemplo, como uma borda ou coisa assim, com alto contraste, por exemplo. Vamos supor que uma empresa X tem uma logo, vermelha e verde, e então no site dela são usadas variações dessas cores. E um exemplo bem extremo, mas que é um caso possível, é uma pessoa que tenha um daltonismo do tipo protanopia, que é um tipo que tem a diminuição ou ausência total do pigmento vermelho, e e na visão dela, provavelmente, o tom vermelho vai ter tons de marrom, verde ou até cinza. E se, por exemplo, se houver um botão que é verde com um texto vermelho e tem baixo contraste, isso pode dificultar muito ou até mesmo impossibilitar que essa pessoa, possa ler o conteúdo. Bom, um pouquinho também sobre boas práticas. Uma coisa que é muito importante é a gente sempre dar prioridade aos elementos do próprio HTML, ao invés de usar sempre o ARIA. Claro, por mais que o ARIA seja muito bom, e que seja possível, por exemplo, a gente usar uma tag spam como se fosse um botão, é sempre mais indicado utilizar as tags padrão do HTML para garantir que tudo vai funcionar da maneira esperada. Por exemplo, a gente tem que garantir que quando o usuário, eh, no caso, clicar um enter, tá com aquele botão selecionado, ele vai teclar enter, a gente tem que garantir que a função que vai ser executada seja a esperada.
Entendendo o significado das interações. Bom, o HTML serve apenas para uma coisa, para dar significado às informações que estão na tela. E ele faz isso marcando as informações com as famosas tags. E, por exemplo, se a gente passa para o CSS e JavaScript algumas responsabilidades que seriam do HTML, pode ser que essa informação não fique da maneira correta também na hora dessa manipulação, né, do comportamento no screen reader. O ponto é que a semântica não fica apenas para a hora de marcar informação com HTML puro. Por exemplo, como a gente avisa um usuário que o lugar que ele está navegando é o mais importante da página, ou que aquele monte de link que o leitor de tela está falando para ele é o menu principal do site. E quando as tags do HTML5 vieram, elas começaram um trabalho bastante importante de dar significado às estruturas do layout. Por exemplo, a gente consegue marcar agora o que é um menu de navegação, o que é uma sidebar, o que é um header, um footer, etc. E esse trabalho é bastante importante porque ajuda a definir a importância de que cada elemento contém. Bom, aí a gente tem aqui a pergunta: a gente precisa implementar tudo isso para ter um produto acessível? E a resposta mais curta e direta é sim. A gente tem todos esses guias do WCAG, então se a gente seguir todas essas diretrizes, o site ou a sua aplicação vai atender os requisitos para ser acessível. E esses elementos que a Aline estava mencionando do IARIA são elementos que são tags também, que são específicas para o funcionamento dos leitores de tela. Então a gente pode ter esse suporte do IARIA para também melhorar a qualidade do que vai estar sendo lido pelos leitores de tela. A melhor forma de fazer isso é incluir acessibilidade como um critério de aceite já desde o início da produção de qualquer coisa, seja um conteúdo, ou seja uma plataforma, seja uma página, porque desde o início fica bem mais fácil de você implementar isso já como parte do que você está fazendo ali. Agora, se você já tem um site ou uma plataforma que já está desenvolvida e não foi desenvolvida pensando com acessibilidade, você vai precisar implementar essas modificações de uma forma mais paciente e mais lenta também. Então, a recomendação é começar observando, né? Primeiro é você entender quais são os gaps e quais são as coisas mais críticas que você tem na sua página ou na sua aplicação, ver o que isso significa. Então, naqueles critérios, voltando lá do começo, né, aqueles critérios que a Aline trouxe, os critérios A são os critérios mais críticos. Então, se a sua página tiver muitas coisas que não estão respeitando essas regras, a primeira recomendação é, primeiro, corrija tudo isso. Aí depois você vai avançando, evoluindo e melhorando o seu produto para que ele possa atender a todos os critérios. Não dá para ter pressa para resolver tudo de uma vez, porque são coisas que você tem que ir aprendendo com os erros até do time e também aprendendo com as bibliotecas que não são 100% acessíveis, com a forma como os elementos são usados. Então, a gente precisa entender tudo isso e ir fazendo as coisas com calma. Mas, para responder essa pergunta que está ali, se você precisa implementar tudo, a resposta é sim. Você precisa se preocupar e olhar para todas as necessidades das pessoas que vão estar usando a sua aplicação. Bom, aqui um pouquinho sobre as ferramentas. Existem diversas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, né, como a gente já citou também sobre algumas extensões do Chrome, que são um ótimo ponto de partida. E geralmente essas extensões são gratuitas, então são muito legais para a gente começar a identificar os gaps e ir corrigindo. Vou fazer uma rápida demonstração aqui. A gente tem o site do WCAG, por exemplo. Deixa eu só encontrar ele aqui. Só para, enquanto a Aline está abrindo aí o site do WCAG, depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar esse material, e a gente deixou ali algumas referências. A gente tem a referência do próprio site do WCAG, que é a maior referência que a gente pode ter para
guias de web, mas a gente também tem alguns sites do próprio governo que auxiliam a gente a fazer essas correções, a fazer essas melhorias. E uma outra coisa que eu acho que é super importante, que também são as pessoas que são referência nessa área. Então, uma das referências que a gente deixou foi a Gabriela e o Bruno Welber, que são pessoas que já palestraram, inclusive, aqui no TDC, e que trazem uma visão muito clara e muito boa sobre acessibilidade web, e a gente sempre busca essas referências para se orientar, porque eu e a Aline, a gente é duas pessoas que a gente é mulheres na tecnologia, mas a gente não tem nenhuma necessidade de alguma tecnologia assistiva, então é muito importante entender e interpretar o ponto de vista das pessoas que usam de fato essas tecnologias para saber o que a gente está fazendo certo ou não. Pois é, nada como a experiência. E aqui a gente pegou como exemplo, né, o W3C, né, o próprio site do Brasil, mas poderia ser com qualquer outro site, tá? Eu já tenho aqui instalada, né, uma das extensões que a gente utiliza bastante, que é essa Accessibility Insights for Web. Então, ela tem um uso bastante simples. Quando a gente está na página, a gente apenas dá um clique ali para abrir a ferramenta. Existem algumas opções aqui, mas a que a gente mais utiliza é essa FastPass, que ela vai fazer um rápido escaneamento na tela e vai apontar os itens de acessibilidade e seus níveis, se é um crítico ou o que pode ser feito para resolver. É bastante interessante. Por exemplo, aqui ele encontrou 3 itens, também, assim, já fica até um alerta que, assim, nem sempre a gente vai conseguir deixar tudo perfeito, é bastante difícil deixar tudo 100%, principalmente dependendo do seu nível, do nível que você deve deixar conforme foi estabelecido no desenvolvimento, mas a gente pode ver que aqui no próprio site do WCAG, do W3C, desculpa, a gente encontra alguns itens. Por exemplo, aqui algum item, no próprio link não havia algum texto para explicar, ou coisa assim, e é legal que a gente expandindo, ele mostra direitinho, né, onde que tá, qual que é a tag, o que fazer, como corrigir. É uma ferramenta bastante poderosa nesse sentido e dá uma grande visibilidade de tudo que precisa ser feito no geral. E uma coisa legal também é que aqui nessa própria ferramenta já tem o link para o WCAG, que diz qual que é o critério que foi infringido. Então, acho que está um pouquinho mais para cima ali, né, Aline? Tem o linkzinho que já mostra para você, ó, por exemplo, essa tag tal aqui não cumpriu o critério. Esse aqui foi o 2.4.4. Então, à medida que a gente vai aprendendo um pouco mais sobre essas tags e sobre como elas funcionam, você começa a entender como corrigir elas também. Então, muitas vezes, se você abre um site ou uma aplicação do seu próprio time, você já vai saber, isso aqui não está atendendo o critério, ou isso aqui está errado, isso aqui não vai funcionar. Mas é tudo uma questão assim de ir muito investigando e é um esforço contínuo. À medida que vão surgindo coisas novas no seu produto, você tem que estar constantemente revisando isso e mantendo com os critérios de acessibilidade em dia. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida e nunca mais vai precisar revisar. Então, é bem importante saber que essas ferramentas estão aí para ajudar. É verdade. E até uma coisa sobre essa DevTools, que é essa outra ferramenta que a gente colocou ali como exemplo, tem a possibilidade de você implementar pipelines. Então, quando você já está num nível mais avançado dentro do time, é super legal que você também consegue já implementar uma regra para que o seu produto não possa subir para produção, por exemplo, se não estiver cumprindo os requisitos mínimos de acessibilidade. Então, isso é uma coisa importante para pensar na educação do time também com questão de acessibilidade. Não sei se quer adicionar mais alguma coisa sobre isso, Aline. Eu acho que é bem isso, né, também, realmente essa questão da pipeline é bastante interessante, também da gente conseguir estar sempre, para a gente conseguir ter isso no controle, né, de ter na visualização, não permitir que algo seja esquecido, por exemplo. É verdade. Aí aqui estão os materiais que eu tinha mencionado agora há pouco.
Mas eu acho que era isso que a gente tinha preparado para hoje, né. Eu acho que, não sei se Uhum. alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. A gente deixou aqui também nosso LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato ou tenha alguma curiosidade sobre esses tópicos. A gente sempre está tentando passar esse conhecimento para frente, e tudo que a gente está aprendendo, a gente está tentando, eh, disseminar esse conhecimento, né, porque a gente está vendo o quanto é importante, o quanto é necessário. Sim, com certeza. É algo que inclusive a gente, quando a gente começou a aprender e viu que a gente realmente percebeu a importância disso, a gente até ficou: "Nossa, é algo que deveria ser tratado desde o básico, quando a gente está aprendendo o HTML, de repente nas universidades, etcétera".